bem-vindos a mais um programa Diversidades. Um bate-papo com pessoas aqui da nossa região, de cidades diferentes, com temas diferentes. Por isso o nome Diversidades. E você é convidado a acompanhar todos os blocos, onde falaremos hoje sobre um assunto que impacta toda a nossa região, que é o turismo. E para falar sobre turismo, nada mais qualificado do que Vanessa Spindler, que é a secretária executiva da Anturvales. E a Vanessa então vai nos apresentar o que é a Anturvales, o que faz a Anturvales, né? E vai também falar um pouquinho sobre ela e ela mesma se apresentar para a gente, dizendo também quem é a Vanessa, a nossa entrevistada de hoje. Isso aí, então obrigada RDK, a Classi também, a toda a equipe, obrigada pelo convite, sempre muito bom, né, estar falando de turismo, né, que é algo que me move. Então eu sou secretária executiva, eu estou aqui na região faz 1 ano e 1 mês praticamente, então vim aqui para trabalhar com turismo e sou turismóloga de formação, mestre em ambiente de sustentabilidade, guia de turismo também, com várias pós. Mas não adianta a gente só estudar e não tirar do papel. Então, exatamente, por isso a minha função também é executiva, né? Eu tenho essa necessidade de tirar as ações do papel, eventos e tudo que a gente planeja. Então, a Anturvales é a Associação dos Municípios de Turismo dos Vales, né? Focado aqui no Vale do Taquari. A gente tem 39 associados públicos, então as prefeituras. A gente tem o Guaporé, que não é da nossa região, mas que pertence a Anturvales, que acha necessário, então, ser associado. E temos Venâncio Aires, que é do Vale do Rio Pardo também, que faz parte da Anturvales. E é muito bom essa conexão com outras regiões, para impulsionar nosso vale, para a gente, inclusive, trocar figurinhas. Então, a gente tem também quase 50 associados do meio privado. Então a gente tem aí o pessoal da gastronomia, o pessoal propriamente do turismo, outras associações. Então é importante essa conexão entre o público e o privado também. Então a Anturvales, na verdade, eu achei, na minha concepção, Anturvales municípios. Mas então tem toda uma rede de apoio. Tem o meio privado junto, e é importante destacar que alguns projetos acabaram saindo da Anturvales, né? De dentro da Anturvales. O Trem dos Vales é um, e o polo gastronômico também, muito com o apoio do Sebrae. O polo gastronômico, onde reúne, de todo o vale, onde reúne os ambientes gastronômicos, né? E hoje eles já atuam de forma mais independente, mas sempre com o apoio da Anturvales também. Então, ano passado foi organizado aqui o Gastro na Rua, que foi em frente ao Parque Histórico, também organizado por eles, mas em parceria com a Anturvales, né? E qual é o propósito, o objetivo da Anturvales? A que ela serve? A gente tem uma responsabilidade grande, que é no desenvolvimento do turismo, né? Então é importante destacar também que a Anturvales, ela é a governança. O que é isso? É uma instituição, que é uma entidade, né, que ela vai ter como compromisso esse desenvolvimento do turismo. Então fazer o elo de ligação entre o público, o privado, a comunidade, né, que é quem abraça e quem diz eu quero turismo. Então sempre fazendo com que a gente consiga chegar, né, nesse resultado positivo do turismo, o desenvolvimento como um todo. Então ligar as pontas, representar a região toda em âmbito estadual, em âmbito federal, fazer esse elo de ligação e também dar esse suporte para as prefeituras, né, a nível de políticas públicas, conseguir fazer com que também elas executem nos seus territórios para que a gente tenha sucesso na região. E quando a gente fala em turismo, a gente pensa em passear, viajar, né? Mas o que é turismo de verdade? Na verdade, ele se configura mais do que isso. Isso, né? O turismo é um fenômeno complexo. Quando a gente vai para um lugar, quando a gente passeia, quando a gente está como turista ou visitante num lugar, a gente muitas vezes não tem a noção do tudo que precisou acontecer para realmente aquele atrativo te receber.
Então, a gente tem desde os empreendedores, o pessoal qualificado, cursos de qualificação para essas pessoas chegarem nesse nível, né? Tanto de atendimento, olha, uma profissão garçom, por exemplo, a camareira do hotel. Então, se a gente pega só um segmento, que por exemplo, a hospedagem, e a gente fala, nossa, me hospedei no lugar tal, quantas profissões e quantos serviços, quantos fornecedores estavam envolvidos para aquilo estar realmente ok para tua visita. A gente não tem essa dimensão. Exatamente. E aí a gente fala, tem a questão dos atrativos, a gente tem a gastronomia que cada vez mais, principalmente aqui no Vale, né, tem se organizado e se destacado, né? Os lugares, ó, por exemplo, uma vinícola lá de Cruzeiro do Sul, que antes era só uma vinícola, né? Ela fornecia para ambientes de venda e agora ela já atende turista através do Weingarten. Então, eles também precisaram se reestruturar e se especializar nessa área, né? Então, para atender esse turista. Então, e aí a gente vai, assim, são praças, se a gente olha para o poder público, toda a organização de infraestrutura, a limpeza das ruas, o recolhimento de lixo, né, os lugares agradáveis para o turista visitante e também a comunidade usufruir. O turismo, então, ele perpassa toda a economia. Exato. E hoje de manhã eu ainda estava falando sobre isso. Ele é sensível e ao mesmo tempo, quando dá uma crise, alguma coisa, ele é o primeiro a que vai dar problema. Porque tu vai cortar o passeio, se não tem como se deslocar, que foi o nosso caso aqui no Vale, através das pontes, é uma das primeiras coisas que as pessoas deixam de ir, deixam de se deslocar, porque não que seja supérfluo, mas ele é algo para o bem-estar das pessoas. O que tu vai focar é na tua necessidade básica. Então, é o primeiro que vai cair, digamos assim, impactar a economia, e é o último que vai retornar. Porque tem que estar tudo ok para estar funcionando. Então, municípios, eu vejo assim, municípios menores acabam sendo mais fácil essa organização. Porque daí tu trabalha a saúde, a educação, a questão da assistência social, a segurança. Já está tudo ok para o turismo se desenvolver. Sim. Mas é necessário que os governantes, os prefeitos e todos os gestores entendam que é possível e que é necessário investir no turismo. Esse evento climático ali do mês de maio, de setembro, né, principalmente o de maio, que foi muito impactante aqui para a nossa região, ele abrangeu de alguma forma, maior ou menor, numa intensidade maior ou menor também, todos os municípios, né? E de que forma e como está a região agora em termos turísticos? Sem falar no grande momento agora, mas no geral. O que eu percebi, assim, eu vim em março, daí eu peguei enchente e aí a gente teve que remodelar nosso planejamento, né, replanejar. Eu percebi que muitos acreditaram no turismo mesmo assim, mesmo com as dificuldades de acesso e ponte, porque a gente teve negócios que ou melhoraram, ou reinauguraram, ou inauguraram. Então, se a gente for analisar assim, o pessoal também teve um problema de autoestima, mas isso também começou a melhorar, né? Se a gente não aposta no que a gente quer, quem é que vai apostar? Nós que temos que acreditar. Então, acho que o acreditar ficou... E o Vale é muito resiliente, né? Então, isso deu para perceber, assim, enquanto outros remam ou ainda estão conseguindo, o Vale do Taquari já está conseguindo. Eu sempre digo, o Vale do Taquari está vivo. Venham visitar, né? E aí a gente tem a questão da inauguração do Cristo, a gente tem a questão da ponte, que já está entregando, né? E as pessoas conseguem não precisar recalcular a rota. Imagina, uma agência de Porto Alegre quer colocar 40 pessoas dentro do ônibus e vir para cá. Antes, ela tinha que pensar ou fracionar e colocar em vans, ou fazer toda uma volta. E daqui a pouco tem a questão de tu verificar o trecho, tem ônibus que não vai por rodovias não asfaltadas. Então, agora deu uma melhorada nessa questão.
Mas acredito que desde o ano passado, assim, pelo que a gente tem percebido e tem conversado e tem levantado, né, os lugares têm também se modernizado e acreditado no turismo. Então tá todo mundo surfando a onda. Que coisa boa. É, na nossa região, nós temos assim tudo muito pertinho, né? 1 hora para chegar no município, um pouco mais, 2 horas para chegar no outro, né? E os nossos municípios são pequenos, né? Tomando assim, por exemplo, o município de Capitão, Travesseiro, Sério, Forquetinha, municípios pequenos. Para ser um município turístico, tem que ter um grande monumento ou tem que ter um ponto de paisagem, uma coisa linda, ou todos os municípios de alguma forma podem se tornar turísticos? Sabe que tem uma classificação nova do Ministério do Turismo e isso que agora a gente está também auxiliando. Todo ano os municípios passam por uma... Eu brinco que é uma espécie de auditoria, mas é uma verificação de como estão as políticas públicas e como estão o turismo em cada município. Então, a Anturvalles, eu pego, né, todos a documentação, tanto de leis quanto de atrativo dos municípios, e preciso botar numa plataforma do Ministério. Todo ano é a mesma coisa. E aí, o que precisa, né, no município para estar organizado nas políticas públicas? Um conselho de turismo atuante. O fundo de turismo não é obrigatório, mas para quem já quiser se organizar é ótimo. E tem o plano de turismo. O que é esse plano de turismo? Ele é um planejamento onde é feito junto com a comunidade, com o poder privado, com o setor público, onde é pensado e planejado as ações e buscado também parcerias para entender o seu território. E aí a gente começa a avançar. Então, junto com ele tem um plano de ação, onde é justamente para tirar as ações do papel. E não é só um plano para ficar na gaveta. Claro, é uma exigência do Ministério, mas é também uma ferramenta ideal. E aí, do ano passado para cá, mudou a classificação. A gente tinha a classificação de municípios A até E. A é aquele que está bem organizado, que tem um monte de atrativos, que está tudo redondinho para o turismo. E aí, consequentemente, até a categoria I. Agora mudou. Então, é município turístico, município com oferta complementar e município de apoio ao turismo. Essas são só as 3 classificações. Não é mais as letras, agora são esses 3. E o que eu percebo, assim? Claro que um município, para dizer que é turismo, tu tem que ter uma oferta. O que a gente diz, assim? É uma cadeia produtiva do turismo. Vai ter guia de turismo recebendo o pessoal, vai ter agência de viagem organizando os roteiros, vai ter a hospedagem e mais que uma, vai ter a questão da gastronomia e vai ter atrativos. Esse é quase, eu falei bem básico, mas claro, tem outras coisas que podem e outros segmentos que podem estar organizados no município. Então, por isso que eu disse lá no início, é um fenômeno complexo. Porque tem muitas coisas envolvidas, muitas pessoas envolvidas. Então, claro que a gente mede também um município turístico pelo fluxo turístico. Então, a gente não pode dizer que um município que tem 2 ou 3 coisas dessas que eu citei e não tem fluxo turístico que é turístico. Para o Ministério, nós somos um número, somos vários números e precisamos apresentar números. Então, hoje a gente tem eu diria uma deficiência, assim, uma lacuna aí, né? A gente precisa de dados cada vez mais. A gente precisa levantar dados. A gente precisa conhecer mais. Exato. E precisamos ter números, né? Quanto de turista está visitando, quem são esses turistas, né? A gente precisa ter esse perfil aí para entender e também para avançar em outras ações e saber o que a gente vai fazer dali para frente. Voltamos em seguida para o segundo bloco, sempre com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.